Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Tiago 1,17. Meu irmão, minha irmã, hoje é terça-feira, dia 14 de abril, e a gente vai rezar por você. O 14º dia de abril. Uma semana inteira e mais um pouco desse mês já passou e a gente está aqui, juntos nessa corrente, ainda de pé, ainda crentes, ainda com fé suficiente para parar numa terça-feira e declarar que Deus é o Pai das luzes e que toda boa dádiva vem dele. E hoje a gente vai falar de provisão, de abundância, de um Deus que não provê na medida do que a gente merece, mas na medida das suas riquezas em glória, que não dá com mão fechada, que não calcula o que vai custar antes de abençoar, que não tem dia ruim, não tem variação, não tem sombra de mudança na sua disposição de ser bom para quem confia nele. E nesta corrente de oração que nos une, a gente vai rezar por você que chegou nessa terça-feira de abril com necessidade real. Que não é exagero, não é falta de fé, não é falta de esforço. É uma situação concreta que precisa da provisão de um Deus concreto que prometeu suprir toda necessidade segundo as riquezas da sua glória. Por você que trabalha, que planta, que semeia com fidelidade e que às vezes se pergunta quando vai ser o tempo da colheita. Que fez a parte que lhe cabe e que está esperando que Deus faça a parte que só Ele pode fazer. Por você que está num momento de escassez que não escolheu, que as circunstâncias da vida fecharam portas que você não pediu para fechar e que você está esperando que Deus abra as que só Ele pode abrir. Por você que tem um sonho que está parado por falta de recurso, um projeto, uma visão, um chamado que Deus colocou no teu coração, mas que parece estar esperando por uma provisão que ainda não chegou do jeito que você precisa. Por você que quer viver em abundância, mas que às vezes se sente culpado por querer, que foi ensinado que pedir a Deus por provisão é ganancioso, que espiritualidade e prosperidade não combinam. E que precisa ouvir hoje que o Pai das luzes se agrada em prosperar os seus filhos e que a abundância nas mãos de quem tem coração generoso é instrumento da graça de Deus no mundo. Juntos, nesta corrente de fé, vamos declarar provisão e abundância sobre cada vida desta corrente. Vamos invocar o Pai das luzes que não tem variação nem sombra de mudança na sua bondade. Vamos entrar nessa terça-feira com a certeza de que toda boa dádiva vem do alto e que o alto está olhando para cada necessidade desta corrente agora. Antes de começarmos, te peço um gesto simples. Deixa o teu like neste vídeo e compartilha com alguém que está precisando de provisão hoje. Com alguém que precisa ser lembrado de que o Pai das luzes não se cansa de ser bom e de dar boas dádivas aos seus filhos. Agora fecha os olhos, respira fundo e vamos juntos. Terça-feira. O segundo dia da semana de trabalho. O dia em que o ritmo já está estabelecido e em que a realidade das necessidades da semana já está visível com clareza. Já deu para ver o que vai precisar de atenção. Já deu para sentir onde vai apertar. Já deu para calcular o que falta e o que ainda não chegou. E é exatamente aqui, no meio da visibilidade da necessidade, que Tiago 1,17 precisa ser declarado com força. Porque quando a necessidade é visível demais, a tendência é olhar para ela e não para o Pai que supre. É calcular o que falta em vez de confiar no que Ele tem. É deixar o tamanho da necessidade definir o tamanho da fé quando deveria ser o contrário. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, não de algumas dádivas, de todas, não dos dons grandes e visíveis, de todo dom, perfeito, sem falha, sem atraso que não seja providencial, sem medida que não seja suficiente, e descendo do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Isso significa que a disposição de Deus de prover e de ser generoso não tem dia ruim.
Não diminui quando as circunstâncias estão difíceis. Não hesita quando a necessidade parece grande demais. Não muda baseado no teu desempenho, na tua fidelidade ou no que você acha que merece. É constante, é seguro. É um pai que acorda todo dia com a mesma disposição de ser bom para quem é seu. Hoje, dia 14 de abril, São Miguel Arcanjo está aqui abrindo caminhos de provisão e de abundância sobre cada vida desta corrente. Com a espada levantada contra tudo que está bloqueando o fluxo das bênçãos de Deus. Com a missão de garantir que o que Pai das Luzes preparou chegue intacto até quem está orando com fé para agora. Respira e recebe a provisão que vem do alto nessa terça-feira. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu paro diante de Ti nessa terça-feira de abril, com um coração que quer reconhecer de onde vem todas as bênçãos da minha vida. Agradeço porque és o Pai das Luzes, porque toda boa dádiva que já recebi veio de Ti, não do meu esforço sozinho, não da sorte, não das circunstâncias favoráveis. Veio do alto, de um Pai que decidiu ser bom para mim antes que eu soubesse pedir. Agradeço pelas provisões que já recebi e que às vezes não reconheci como tuas, porque chegaram por caminhos tão naturais que pareceram coincidência. Pelo emprego que apareceu na hora certa, pelo dinheiro que chegou quando eu não sabia de onde viria, pela oportunidade que se abriu quando a porta que eu conhecia fechou, por cada vez que Tu provastes que és o Deus que supre de formas que eu não poderia ter planejado. Agradeço porque não há variação nem sombra de mudança em Ti. Que o Deus que proveu ontem é o mesmo que provê hoje e que vai prover amanhã. Que a Tua bondade não diminui com o passar dos anos, que a Tua generosidade não esgota com o uso, que a Tua disposição de ser bom para mim não depende de como estou me saindo. Agradeço porque a abundância que queres para mim não é só financeira, é abundância de paz que o dinheiro não compra, de saúde que os recursos não garantem, de relacionamentos que o sucesso não atrai, de propósito que a prosperidade material não consegue dar. É abundância de vida no sentido mais completo que a palavra pode ter. Agradeço porque mesmo nos períodos de escassez nunca me faltou o essencial, que houve aperto, mas não abandono, que houve falta, mas não desamparo, que houve necessidade, mas sempre houve também a Tua mão agindo por baixo de tudo, garantindo que eu chegasse até aqui. São Miguel Arcanjo, guardião das provisões que o Pai das Luzes preparou, hoje eu Te invoco sobre cada necessidade da minha vida com fé de que Deus já está se movendo a meu favor. Pelos recursos que estão a caminho, mas que o inimigo está tentando desviar antes de chegarem, intercepta qualquer obra contrária agora. Pelos caminhos de provisão que Deus já abriu, mas que estão sendo bloqueados por resistência espiritual, remove cada obstáculo com Tua espada de luz. Pelas portas de abundância que Deus preparou com o meu nome e que ainda não se abriram no tempo que eu esperava, declara agora que o tempo de Deus é perfeito e que o que foi prometido vai se cumprir. Pelas sementes que plantei com fidelidade e que ainda não vi colheita, protege o processo de crescimento que está acontecendo mesmo quando não é visível aos meus olhos. Pelas pessoas que Deus quer usar como instrumentos de provisão na minha vida e que ainda não chegaram, move-as agora na direção que Deus determinou. Renova em mim hoje a certeza de que o Pai das Luzes está olhando para cada necessidade minha com a mesma atenção e a mesma disposição de prover que sempre teve. Que nenhuma necessidade minha passou despercebida aos seus olhos. Que cada uma está sendo tratada com a precisão de um pai que conhece os seus filhos melhor do que eles se conhecem. Senhor, que essa terça-feira seja um dia de provisão declarada e recebida com fé. Que algo se mova hoje, que um recurso seja liberado, que uma porta de abundância se abra, que uma oportunidade apareça,
que uma bênção chegue de um jeito que só pode ser explicado pelo Pai das Luzes, que em quem não há variação nem sombra de mudança. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu te apresento todas as pessoas desta corrente que estão com necessidade de provisão e que estão crendo em abundância nessa terça-feira de abril. Famílias que chegaram até esse 14º dia de abril, com as contas do mês pesando mais do que o orçamento consegue suportar, que estão fazendo escolhas impossíveis entre uma necessidade e outra, porque o recurso não é suficiente para cobrir tudo o que precisa ser coberto. Pessoas que estão esperando por uma virada financeira há muito tempo, que plantaram com fidelidade e que ainda não viram a colheita que esperavam, que continuam crendo, mas que a espera está pesando num jeito que só quem está nela sabe o tamanho que tem. Empreendedores e trabalhadores que estão numa fase de escassez que não escolheram, que o negócio não está rendendo o que deveria, que o emprego não chegou ainda, que a oportunidade que esperavam não se concretizou do jeito que precisavam. Sonhadores que têm visões e projetos que Deus colocou no coração, mas que estão parados esperando pelo recurso que vai fazer o sonho sair do papel. Que sabem que foram chamados para algo maior, mas que a provisão ainda não chegou no tamanho que o chamado exige. Pessoas que estão em dívida e que precisam de um milagre de quitação que as liberte do peso financeiro que está roubando a paz e a alegria de viver. Senhor, olha para cada uma dessas situações com os olhos do Pai das Luzes, que não tem variação nem sombra de mudança na sua bondade, que vê cada necessidade, que conhece cada número, que já tem a provisão preparada e que está aguardando o momento perfeito para liberá-la sobre cada vida desta corrente. Que essa terça-feira seja o dia em que algo se move na situação financeira de cada pessoa desta corrente. Que o que estava represado comece a fluir. Que o que estava fechado comece a abrir. Que a abundância que Deus preparou comece a chegar de formas que surpreendem e que glorificam o nome do Pai das Luzes. São Miguel Arcanjo, abre os caminhos de provisão e de abundância de cada pessoa desta corrente nessa terça-feira. Que nenhuma necessidade real desta corrente fique sem a resposta do Pai das Luzes. Que cada bênção que foi preparada chegue sem ser interceptada. Que cada porta de abundância que Deus abriu seja atravessada com fé e com gratidão. E que cada pessoa provida declare com um coração transbordante: quem como Deus, ninguém como Deus. Amém. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Senhor, hoje eu entrego nas tuas mãos cada necessidade específica que estou carregando nessa terça-feira. Entrego as contas que estão abertas e que precisam de recurso que ainda não chegou. Os números que estão na minha cabeça desde que abri os olhos essa manhã e que estão competindo com a paz que tu queres me dar. Entrego os sonhos que estão esperando por provisão. Os projetos que ficaram na gaveta porque o dinheiro não veio. As visões que continuam vivas no coração, mas que ainda não encontraram o recurso necessário para se tornarem realidade. Entrego o medo de que a abundância que peço não venha. Que as promessas de provisão são para outros e não para mim. Que há algo na minha vida que está impedindo o fluxo das bênçãos de Deus e que eu não consigo identificar o que é. Entrego a comparação que às vezes faço entre a minha situação financeira e a de outros, que me faz sentir que Deus está sendo mais generoso com alguns do que comigo, que rouba a gratidão pelo que tenho e que instala ressentimento pelo que não tenho. Entrego as decisões financeiras que precisam ser tomadas essa semana e que me geram ansiedade. As escolhas que têm impacto no futuro e que eu quero fazer com sabedoria e não com desespero.
os caminhos que parecem incertos e que precisam da tua direção, para que eu não erre a direção. Entrego a generosidade que quero ter, mas que às vezes o medo da escassez inibe. O desejo de dar que está dentro de mim, mas que a situação financeira atual faz parecer irresponsável. E confio que tu és o Deus que multiplica o que é dado com fé e que honra a generosidade de quem confia em ti mais do que nas próprias reservas. Senhor, pega tudo isso das minhas mãos nessa terça-feira, porque a ansiedade financeira consome energia que eu precisava para buscar as soluções que tu já preparaste. E eu não quero perder as oportunidades que tu abriste, porque estou olhando demais para o que falta e de menos para o que tu estás fazendo. São Miguel Arcanjo, sela essa entrega com tua espada de luz. Corta todo espírito de escassez que opera sobre a minha mente e que me faz enxergar falta onde Deus quer que eu enxergue abundância. Corta a maldição financeira que opera sobre a minha família e que faz o dinheiro sempre faltar antes do mês terminar. O ciclo que se repete de geração em geração e que termina em mim agora, pelo poder do nome de Jesus. Corta todo desvio de recursos que o inimigo está operando. Toda obra espiritual que está bloqueando o fluxo das bênçãos de Deus sobre a minha vida. Todo obstáculo que foi colocado no caminho entre a provisão que o Pai preparou e as minhas mãos que precisam recebê-la. Corta a desconfiança de que Deus quer me abençoar. A crença inconsciente de que não mereço abundância. A resistência interior que recebe a bênção com uma mão e a empurra embora com a outra porque não acredita que veio para ficar. E abre em mim a capacidade de receber com as mãos abertas tudo que o Pai das Luzes quer me dar. De viver em abundância sem culpa, de prosperar sem vergonha, de ser canal de provisão para outros, porque confio que o Pai que me supriu vai continuar suprindo. Senhor, que essa terça-feira seja marcada pela provisão do alto, que não tem variação nem sombra de mudança. Que o que eu precisava ouvir nessa oração plantou uma semente de fé que vai dar fruto em recursos reais e concretos ainda nesse mês de abril. Que a abundância que tu preparaste comece a se manifestar agora. Não depois que eu merecer mais. Não depois que eu tiver mais fé. Agora, nessa terça-feira, pelo simples fato de que és o Pai das Luzes e de que toda boa dádiva vem de ti. São Miguel, guarda cada caminho de provisão que o Pai das Luzes abriu sobre a minha vida. Que nada desvie o que foi preparado antes de chegar até mim. Que a abundância que Deus decretou sobre essa vida seja recebida inteira e sem perda. E com a certeza de quem conhece o Pai das Luzes e sabe que Ele não muda, eu declaro: quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu te louvo porque és o Pai das Luzes e porque isso significa que a tua bondade nunca apaga, nunca diminui, nunca varia, nunca lança sombra. Te louvo porque tens mais do que suficiente para cada necessidade desta corrente e de cada pessoa que está assistindo com fé. Que as tuas riquezas em glória são inesgotáveis e que prover para um não diminui o que resta para outro. Te louvo porque cada boa dádiva que já recebi na vida foi dom perfeito vindo do alto, e que as que ainda estão a caminho são igualmente perfeitas e igualmente certas, porque vêm do mesmo Pai que não muda. Te louvo porque a abundância que queres para mim é maior do que a que eu consigo imaginar sozinho. Que os teus planos de provisão para o meu futuro são mais generosos do que os que eu faria para mim mesmo se pudesse escolher. São Miguel Arcanjo, eu te louvo por guardares cada provisão que o Pai preparou no caminho até quem confia em Deus. Por seres o guerreiro que não deixa o inimigo roubar o que o Pai das Luzes enviou do alto. Senhor, que cada pessoa desta corrente experimente a provisão abundante do Pai das Luzes ainda nesse mês de abril. Que os testemunhos de bênção e de abundância sejam tantos que o teu nome seja glorificado em cada um deles. Por tudo isso,
Com gratidão por cada boa dádiva recebida e fé por cada uma que ainda está vindo, eu proclamo: quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje, nessa terça-feira, dia 14 de abril, guarda isso bem fundo no teu coração. Toda boa dádiva vem do alto. Toda, sem exceção, sem limite, sem prazo de validade na bondade do Pai que as envia. E o Pai que envia essas dádivas não tem variação nem sombra de mudança. Isso significa que o Deus que foi bom contigo ontem é o mesmo que está sendo bom contigo hoje. Que o Deus que proveu nas outras fases é o mesmo que vai prover nessa. Que a bondade que ele demonstrou antes não foi exceção, é caráter. E caráter não muda. A tua necessidade não é grande demais para um Pai que é dono de tudo. O teu sonho não é caro demais para um Deus cujas riquezas em glória não têm fundo. A tua situação não é complicada demais para quem criou o universo do nada e que transforma a escassez em abundância quando o seu povo confia e obedece. São Miguel Arcanjo está abrindo caminhos de provisão sobre a tua vida nessa terça-feira. Está guardando cada bênção que está a caminho. Está guerreando contra tudo que tenta bloquear o fluxo da abundância que o Pai das Luzes preparou com o teu nome. Vai com as mãos abertas para receber, com o coração preparado para agradecer antes mesmo de ver, com a fé de quem conhece o caráter do Pai das Luzes e que sabe que ele não muda. E quando a escassez tentar gritar mais alto do que a promessa de abundância, quando os números tentarem definir o tamanho da tua fé, levanta o teu coração e declara bem alto, unidos nesta corrente de fé: quem como Deus? Ninguém como Deus. Meu irmão, minha irmã, se esta oração encheu o teu coração de fé por provisão e de expectativa pela abundância que o Pai das Luzes está preparando para ti, participe desta corrente. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que está precisando de provisão e que precisa ser lembrado de que toda boa dádiva vem do alto. Escreve aqui nos comentários uma declaração de abundância. Declara o que o Pai das Luzes vai fazer na tua situação financeira e agradece antes de ver, porque sabes que ele já está trabalhando. Juntos, nesta linda corrente de oração, estamos declarando provisão, abrindo caminhos de abundância e levando a bondade do Pai das Luzes para milhares de corações que chegaram nessa terça-feira com necessidade real e com fé que não desiste. Agora vai em paz, vai provido, vai abundante, vai abençoado pela generosidade do Pai das Luzes e sob a guarda fiel de São Miguel Arcanjo sobre cada caminho de provisão que está sendo aberto na tua vida agora. Que abril seja o mês em que a abundância que o Pai das Luzes preparou começa a chegar de formas que surpreendem, que alegram e que provam mais uma vez que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém.